Aracaju, cidade de brisa, mansa e céu anil, onde o sol beija o mar e faz do horizonte um perfil. Teus encantos se espalham por cada direção, guardando beleza, história e tradição. Na orla da Atalaia, as luzes dançam ao entardecer, convidando quem chega a parar e agradecer. A ponte do Imperador relembra o tempo que passou, enquanto o rio Sergipe conta tudo que testemunhou. Dos mercados cheios de vida e de cultura popular, ao encontro das águas que nunca deixam de encantar. Na croa do Goré, entre ventos e marés, a natureza revela suas mais belas marés. E quando chega junho, ninguém consegue resistir. A sanfona anuncia que é hora de sorrir. O forró toma as ruas, aquece cada coração, misturando alegria, fé e celebração. Muitos te chamam de terra de milagres, com razão, pois tua história é marcada pela graça e pela bênção. Mas quem conhece tua alma, teu povo e tua vocação, sabe que há outro nome gravado em teu chão. Porque entre praias, pontes, cultura e devoção, brota um povo disposto a viver sua missão, levando esperança, paz e o amor do céu em cada direção. Por isso, Aracaju, tão bela em tua vocação, além de terra de milagres, és também, com emoção, terra de missão. A história do Shalom em Aracaju começou a partir de um convite da igreja. Atendendo a um pedido de Dom Luciano José Cabral Duarte, missionários da comunidade católica Shalom deixaram a missão que realizavam junto à Catedral Metropolitana e deram início à nova etapa de evangelização na cidade. Com poucos recursos, mas com grande confiança na providência de Deus, os primeiros missionários lançaram as bases de uma obra que cresceria muito além do que podiam imaginar. Em uma pequena casa, nasceram grupos de oração, vocações, amizades e encontros que transformaram vidas. Assim começava, há 35 anos, uma história de paz, evangelização e missão que continua viva até hoje em Aracaju. A chegada do Shalom se deu no ano de 1991, com os primeiros missionários que vieram de Fortaleza para Aracaju. Nossa missão foi a primeira missão fora do estado do Ceará a receber a missão Shalom, a comunidade católica Shalom. Então, o primeiro pedido foi de Quixadá. Nesse interim, o acerista de Aracaju, do Luciano, pediu à comunidade, e aí a primeira fundação foi em Aracaju, que ocorreu antes de fundar em Quixadá. Aí vocês se entendam, né? A Quixadá reivindica para um lado, Aracaju no outro, né? Mas marcam uma reunião na casa, na casa do bispo, né? Ali na Cúria. Dom Luciano Cabral Duarte, Pires, que era o braço direito do Dr. Cláudio, a parte financeira era ele, Dr. Cláudio Barreto, Beroaldo, que era o responsável pela renovação. E, meu Deus, era um grupo grande. Dona Bebé, que era da intercessão, uma senhorinha bem idosinha, da cabecinha branca, onde ela soubesse que tinha uma vigília, ela estava. E eles lá, então, me pediram para eu participar de uma equipe que eles estavam montando para receber os primeiros seminários, missionários que iam chegar aqui em Aracaju. E a comunidade São José não, e a paróquia de São José, na pessoa de Padre Amaral, ele organizou com o Encontro de Casais com Cristo, uma lista de 50 casais, divididos em 5 equipes, para providenciarem da casa as outras coisas todas que os missionários fossem precisar. Arranjar um lugar para moradia, todos os móveis para casa, escola para as crianças,
tudo, porque sabíamos já que vinha um casal que tinha filhos, que era Marcos Pinto e Soraya, que tinha uma menininha que já era da pré-escola. Sim, eles chegaram e chegaram em número de 7 pessoas. Aí, para ter um carro grande, eles tinham a Kombi. E o interessante é que eles tinham atrás o adesivo Shalom. E eu, particularmente na rua, quando eu estava dirigindo e via a Kombi, será que é do Shalom? Né? Porque a gente procura essa identificação, né? O que mexeu conosco, né? O que nos atraiu e a gente quer estar perto. E interessante também, eu quero falar da Kombi, que nessa identificação, muitos que se identificaram começaram a viver na forma como eles viviam. Um exemplo, eles iam para a missa 6 horas da manhã no Salesiano, com a Kombi. Então, quando a gente chegava lá, a Kombi estava lá. Então, isso era uma alegria. A comunidade está aqui. Então, todos os vocacionados assistiam à missa 6 horas da manhã, junto com a comunidade Shalom de Fortaleza. Então, os missionários eram mais focados nesse novo tempo, administrar a radiocultura da arquidiocese na forma de ser Shalom, porque nós já administrávamos em outros lugares, né? Em outras cidades. Então, eles viviam para administrar a radiocultura. Mas sempre assim, onde eles estão, eles têm que fundar o centro de evangelização, porque é onde se nasce vocações e é onde se expressam também a vocação do Ser Shalom e também servem na evangelização, que nós temos o tripé, né? Contemplação, evangelização e unidade. Depois, em 1993, foi aí que houve a inauguração do Centro de Evangelização de Shalom, o SEV, onde aí eles faziam as suas obras de evangelização e onde nós, vocacionados ou não vocacionados, apenas obra, participavam desse carisma também, dessa identificação. Olá, irmãos, eu me chamo Fátima Lima, sou natural de Itabuna, sou consagrada na comunidade de vida, promessas definitivas, também sou celibatária, perpétua, né? Por misericórdia de Deus, esse ano eu faço 25 anos de celibato e o ano passado eu fiz 30 anos de comunidade de vida, né? E tive a grande graça de ser do início da missão de Aracaju, porque eu fui fazer faculdade em Aracaju em 92 e lá conheci a comunidade, entrei no primeiro grupo de oração da obra, que era ali na casa que chamava do Viva, na Avenida Pedro Calazans, né? E meu primeiro pastor, meu primeiro coordenador foi o Carmadélio, junto com a Léo, né? E depois eu fiz o caminho vocacional, só que na época não tinha secretaria vocacional, né? Era o Conselho Geral que acompanhava a gente. Me lembro que o padre João Wilkes, que foi o meu acompanhador, fazia acompanhamento por carta. Só que aí eu entrei primeiro, porque eu estava fazendo faculdade, e entrei primeiro na comunidade de Aliança, em 94. Depois eu entrei na comunidade de vida em 96 e fiquei em Aracaju. E eu lembro que o centro de evangelização era atrás, no fundo da Rádio Cultura, né? E assim, e foi muito importante esse início da minha caminhada, né? Porque eu lembro que eu assumi trabalho do Clube do Ouvinte junto com algumas pessoas, né, também lá. E eu lembro que a gente viajava muito pelo interior de Sergipe. Eu conhecia assim, mais de 60 cidades, promovendo eventos da rádio de evangelização, né? E foi muito importante para mim, né? Porque depois o Senhor me fez viajar assim, em muitos lugares, né? E eu acabei de chegar da Terra Santa, né? Morei lá quase 12 anos. Tive uma experiência muito forte lá, né, em Nazaré, nesses anos de missionária. E sou muito feliz. E hoje eu estou aqui em Juazeiro da Bahia, né, pedi à comunidade para voltar para o Brasil, porque meus pais estão doentes, né, então eu preciso dar uma certa assistência. Mas estou muito desejosa, porque Juazeiro da Bahia é perto de Aracaju, muito desejosa de retornar a Aracaju, né, às minhas origens, porque toda a minha vocação deu início na missão de Aracaju. Então eu fiz faculdade em Aracaju e grupo de oração vocacional, tudo eu fiz em Aracaju, né?
Então, assim, eu quero agradecer a Deus pelo sim dos primeiros na missão de Aracaju, né, que me preparou para a missão, para a vocação, para viver tudo o que eu vivi depois e que eu estou vivendo hoje. E quero louvar a Deus, né, pelos 35 anos na missão de Aracaju. Que Deus abençoe vocês e contem sempre com a minha oração. E se Deus quiser, eu vou aí visitar. Queria muito ir para celebrar e festejar esse momento tão importante, né, porque eu faço parte também dessa história. Essa história é minha também, né? Então, feliz 35 anos, né, para todos nós. E Deus abençoe. Shalom. Com o passar dos anos, a missão foi expandindo seus horizontes. Aquilo que começou de forma simples passou a alcançar cada vez mais pessoas por meio dos grupos de oração, retiros, eventos de evangelização e diversas iniciativas que anunciavam a paz de Cristo em toda a cidade. Novos rostos chegavam, novas histórias eram escritas e a missão se consolidava como espaço de acolhida, encontro e transformação. Esse crescimento também trouxe novos desafios e a necessidade de ampliar os espaços para evangelizar. Foi nesse contexto que surgiram importantes passos para a missão em Aracaju, entre eles a história do Espaço da Paz e a contribuição marcante do diácono Paulo André, que ajudaram a abrir novos caminhos para que a obra continuasse crescendo e alcançando ainda mais vidas. O espaço fica no bairro Soledade, zona norte de Aracaju, periferia como muitas outras no Brasil, local que abriga famílias com poucos recursos financeiros. Aqui a comunidade católica Shalom sentiu o chamado para servir aos mais necessitados. Enquanto os pais trabalham, 32 crianças a partir dos 7 anos recebem refeições, fazem reforço escolar com professores e se divertem com momentos de lazer. A segurança é prioridade no local. O Espaço de Paz, diácono Paulo André, é uma homenagem ao membro da comunidade Shalom que, em vida, tinha muito carinho pelos pobres. Então, sobre o Paulo André, né? É um irmão muito que se importava com todos nós. Era um irmão que a gente via a oração nele e rezava. Era um irmão que já vivia a pobreza. A gente lembra muito que ele andava com aquelas sandalinhas até dos padres, né? Então, era um irmão que partilhava com a gente, que vivia realmente tudo que nós vivíamos, né? Um irmão que participava conosco da fraternidade, da unidade, dos trabalhos. A gente tinha trabalhos para fazer e era muito engraçado e muito fantástico, porque a gente ia crescendo nisso e no amor, no vocacional, pela vocação. Eu lembro nesse tempo que ele tinha um Fusca, mas atrás era aquele farol redondão. E eu tinha um Fusca que o farol era pequeno. Então era muito engraçado que nós também, depois do vocacional, nós saíamos em grupo para convivência. E a gente brincava muito sobre os nossos Fusca. E a cor era branca. E uma lembrança também quando eu soube da notícia, né? Toda a comunidade, toda a missão, né? Foi muito sofrido, né? Foi no acidente de ônibus. E ele foi ser velado aqui em Aracaju. Então, ele morreu perto de Patos. A missão de Patos reconheceu o corpo, preparou o corpo e o corpo veio para cá. E os pais deles estavam aqui também. E nesse momento também veio Moisés e Emi também para mostrar esse respeito a ele que foi e que ofertou e contribuiu para o carisma. E um fato também importante, uma grande alegria, é ter o espaço, o EAC, né? Que é o espaço Paulo André, uma homenagem a um homem que foi plenamente Shalom e plenamente simples, um Francisco de Assis. Entre retiros, grupos de oração, eventos e tantas vidas transformadas, a missão crescia e experimentava inúmeras alegrias. A cada ano, mais pessoas eram alcançadas e a obra se fortalecia em Aracaju. Mas em meio a esse crescimento,
surgiu um grande desafio: a queda do telhado do anexo da Rádio Cultura. Diante das dificuldades e da necessidade de continuar evangelizando, a missão precisou buscar um novo lugar para seguir sua caminhada. E foi justamente nesse momento de incerteza que Deus começou a preparar um novo capítulo para essa história. Olá, irmãos da Missão de Aracaju, é uma grande alegria falar com vocês neste tempo, né? E assim, eu quero muito agradecer a cada um de vocês pelo tempo que eu vivi aí. A missão foi uma missão maravilhosa. Vivemos grandes graças também, muitos desafios, muitas mudanças, né? Mudanças de evangelização, da casa comunitária, de bispo, da rádio, tanta coisa. Muitas mudanças, mas nenhuma eu vivi sozinha. Eu vivi com vocês, fui muito amada, querida, protegida. Então, bendito seja Deus por essa missão, que eu aprendi muito. Quero agradecer a vocês, desejar feliz aniversário. Muitos mais 30 anos de vida, de missão, e que Deus proteja cada um de vocês, renove a esperança, o amor e a unidade, que vocês continuem sendo esse berço que acolhe aqueles que chegam, mas que tem também um olhar atento para aqueles que estão na missão. Quero agradecer também à comunidade de Aliança, né, que como RL foi assim para mim, né, um apoio mesmo, um alicerce que me ajudou, porque para mim era novo. Então, todos os irmãos, não vou dizer nomes que eu posso esquecer alguém, mas eles sabem muito bem quais são, né? Quais foram aqueles que me ajudaram, praticamente todos, com o olhar, com a ajuda, com a proteção, estar perto. Então, muito obrigada a vocês, conselho local, né? Os irmãos da obra, a comunidade de vida, né? Que talvez não esteja mais os irmãos que moraram comigo no tempo, mas que também foram muito importantes para mim, para me ajudar na missão. Então, muito obrigada. Um grande beijo, parabéns. E foi a partir dessas mudanças que começou nossa travessia pelo deserto. A missão precisou deixar para trás algumas seguranças e viver um tempo de transições, passando rapidamente por diferentes casas, carregando consigo a mesma certeza que a sustentava desde o início. Deus continuava conduzindo cada passo dessa história. Entre desafios, adaptações e muita confiança na providência, a missão seguia crescendo. E Deus, que nunca se deixa vencer em generosidade, preparava algo maior. No coração de Aracaju, Ele nos mostraria uma nova casa, um lugar que se tornaria sinal de acolhida, evangelização e paz para tantas pessoas. Cajueiros e araras em cantos de louvor. Em meio ao sol forte, sua glória fez brilhar. Sustentando seu povo, vida nova fez brotar. Nosso chão é o lugar para onde Deus nos enviar. Nossa casa, nosso chão é o lugar. Na tua vontade nós vamos morar. 35 anos depois daquele primeiro sim, olhamos para trás com gratidão por tudo que Deus realizou em nossa missão. Em cada desafio, em cada conquista e em cada vida transformada, reconhecemos a sua fidelidade. E se hoje celebramos essa história, é porque ela continua viva. Com o coração cheio de esperança, seguimos em frente, certos de que os próximos capítulos serão escritos pelo mesmo Deus que nos conduziu até aqui. Afinal, a missão continua. Comunidade Shalom de Aracaju. A nossa missão tem quantos anos? 25 anos. Bodas de prata, né? Hoje eu quero dizer uma coisa para vocês.
ela só está começando. Ela só está começando. E que nós sejamos sementes fecundas. Sementes fecundas que se dão, que se entregam, para que a colheita seja abundante. Talvez a gente olhe na nossa história e a gente pense assim, tanto esforço, onde estão os frutos? Eu os aviso, eles estão rumo aos montes. Porque não foi nada em vão. A oferta, a lágrima, a oração, o sacrifício, a vida ofertada, a oração, a intercessão, até as debilidades e as fraquezas. Nada foi em vão. Isso unido ao mistério de Cristo na cruz gera força abundante de ressurreição. Por isso alarguem os espaços. Por isso alarguem o coração também. Por isso alarguem as estruturas. Por isso alarguem a generosidade de vocês. Por isso coragem, confiança. Porque os frutos agora virão em abundância. E eu, diante do Senhor, digo isso assim no Senhor, nos convoco para uma grande colheita. Estejam dispostos a serem generosos, a com confiança e com fé, ousarem, porque a colheita será grande. Neste tempo que Deus, não só a igreja, não só o Papa, também eles, mas sobretudo Deus, quis chamar de tempo da misericórdia. Amém? Vida eterna, vamos lá, juntos alcançar, voar como águias, a buscar altas moradas, sustentando seu povo, vida nova fez brotar. Nossa casa, nosso chão.